esqueça de deixar nos comentários qual é a sua opinião. Cristo volta antes ou depois da grande tribulação? Se inscreva no nosso canal para acompanhar os próximos vídeos e deixe o seu like. Então vamos para o debate. Pastor Jabes Alencar, Jesus vai voltar antes ou depois da grande tribulação, em considerações iniciais? Bem, iniciando esse tema, eu gostaria de lembrar que isso de discutir de que ele vem depois da grande tribulação é uma coisa nova. É uma coisa nova para nós assembleianos, para nós pentecostais. A Assembleia de Deus nasceu já nasceu com essa doutrina de que Jesus vem antes da grande tribulação. Jesus vem antes da grande tribulação. Considerando que o movimento da Rua Azusa, né, da onde vem a Assembleia de Deus, onde vem o movimento pentecostal, já nasce com essa doutrina de que Jesus vem antes da grande tribulação. Que a grande tribulação não é para a igreja. A grande tribulação é um tratamento de Deus, é o derramamento da ira de Deus, é um tratamento de Deus com os judeus e com as nações ímpias. Então começa por aí. Para nós isso é uma coisa nova. Ainda que vários que defendiam essa doutrina tal, eu acho que até o próprio César, e diz, não, eu já fui, agora não sou mais, mas isso para nós é uma novidade, porque nem precisava discutir isso. Para nós, Jesus vem antes da grande tribulação, que é um período que não é um tratamento de Deus com a igreja. A igreja, Deus tem algo especial com a igreja. Jesus fundou a igreja, Jesus tem algo especial com a igreja, e a grande tribulação não é para a igreja. Pastor César Cavalcante, o pastor Jabes disse que o senhor já foi e já mudou, então me diz aí suas considerações iniciais. E já deixa a pergunta, mudar é pecado? Como é que é esse negócio? Vamos lá. Vamos lá. O Jabes acerta quando ele diz que a Assembleia de Deus já nasceu pré-tribulacionista, né? Isso graças ao trabalho de Scofield, de Derby e tantos outros irmãos americanos que influenciaram essa doutrina. Mas a igreja não tem 100 anos ou 110 anos como tem a Assembleia de Deus. A igreja tem 2000 anos. Né? E dos 2000 anos de igreja, vamos pensar assim, dos pais apostólicos, dos apóstolos de Jesus, ninguém entendia que Jesus Cristo voltava antes da grande tribulação. Esse pessoal escreveu na Bíblia, tipo Pedro, João, está lá nas Escrituras. Os pais da igreja, século I, século II, século III, século IV, ninguém entendia que Jesus Cristo voltava antes da grande tribulação. Posso documentar com textos aqui. A igreja foi, vamos chamar de período, Jabes, pré-denominacional. Quer dizer, a igreja de Cristo estava no mundo, mas não tinha exatamente um nome. Ela era, antes dessa questão de denominação, ela caminhou assim até o ano 1054. No ano 1054 tem um grande cisma, a igreja do Oriente e a igreja do Ocidente. E a primeira denominação que se separa é a igreja de Roma, a igreja romana. Depois começa então o evento das denominações. Na época tem os pré-reformadores, os valdenses, os anabatistas. Ninguém acreditava que Jesus Cristo voltava antes da grande tribulação. Depois vem a reforma. Lutero não acreditava que Jesus vem antes da grande tribulação. Depois vem os anglicanos, que não acreditam que Jesus vem antes da grande tribulação. Depois vem os zwinglianos, né? Vamos colocar os presbiterianos, zwinglianos, metodistas. Esse pessoal não acredita que Jesus vem antes da grande tribulação. Depois tem movimentos. Você tem os puritanos, os quakers, os congregacionais, os batistas. Esse pessoal não defende que Jesus Cristo vem antes da grande tribulação. Nem depois. Não. Eles acreditam que Jesus vem depois. Só para terminar a conclusão. Ué, isso aqui é debate ou eu tenho que ficar ouvindo? Na verdade... Você vai discutir já. Você vai me interromper na hora que você quiser, isso aí. Na verdade, Jabes, na história do cristianismo de 2000 anos, me aponta uma pessoa, uma denominação que entende que Jesus volta antes da grande tribulação até o ano 1830. Ok, eu acho... Só uma colocação. Os dois irmãos fizeram introduções
históricas. O pastor Jabe defende uma postura assembleiana, doutrinária da Assembleia de Deus. O pastor colocou... Eu defendo a doutrina da igreja do tempo todo. E grupos... Ele defende a tradição da igreja. Então eu pergunto, vamos começar aqui. Vamos pegar aqui. Bíblia Sagrada, pastor Jabe. É católico, ele defende a tradição da igreja, não pode mudar. Deixa eu dizer uma coisa aqui. Falar que os apóstolos e os pais da igreja eram pós-tribulacionistas é um crime. Por quê? Porque os apóstolos e os pais da igreja viviam já na grande tribulação na visão deles. Você pode ver apóstolo Paulo, nosso apóstolo Paulo, quando ele fala em 1 Coríntios capítulo 15, que ele fala sobre a ressurreição, 1 Tessalonicenses 4, ele se inclui no arrebatamento. O apóstolo Paulo, olha aqui, 1 Coríntios 15, 51. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, não abrir e fechar de olhos. Quando termina o versículo. E nós... Não, você cortou o versículo. No momento, não abrir e fechar de olhos. Continua. Eu quis ajudar você. Então me ajuda, continua. Não abrir e fechar ante a última trombeta, porque a trombeta... Peraí, você falou muito rápido. Ante a última trombeta. A última trombeta é no começo ou no fim da grande tribulação? Oi? Lê o texto. Ante a última trombeta. A última trombeta é no começo, no meio ou no fim da grande tribulação, na sua opinião? Última trombeta, que vai chamar a igreja para o arrebatamento, é antes da grande tribulação. Então. Você não vai pegar a trombeta de Apocalipse, que é uma trombeta de juízo, querer colocar aqui, né? Pelo amor de Deus. Então qual é a última trombeta? Qual é a última trombeta? Aqui é a última trombeta para a igreja. Então, peraí. Essa última trombeta é uma série de quantas trombetas? Não tem série. Aqui só diz uma trombeta, a última trombeta que vai chamar para a igreja. E qual é a primeira, a segunda? Quais são as trombetas? As trombetas que estão na Bíblia. Tem várias trombetas durante todo o decorrer da palavra. Em qual texto? Meu irmão, aqui diz a última trombeta com relação à igreja. Quando a Bíblia fala de trombeta, a Bíblia fala de algo que Deus manda para o seu povo. Tá? É um anúncio. Só um minutinho, meus queridos irmãos. Para o nosso ouvinte entender, vamos fazer o seguinte. O senhor faz essa exposição e o pastor César Redargo explica o que ele pensa do que você está falando, para que aí... Não, é o que a gente está fazendo. Não, a gente está fazendo isso. Tá dando para entender? Tá. Bom, não sei. Então, a última trombeta já tocou e o Cruvinel ainda está aí. Não, irmão, mas a sua observação foi certa, foi correta. Vamos lá. A minha pergunta é, Jabes, se a Bíblia diz que a transformação do corpo do morto na ressurreição, sim, ela acontece na última trombeta, sim, que última trombeta é essa? Se você falar, é a trombeta para a igreja, tá bom. Se ela é a última, de que série ela está falando? Deixa eu te responder uma coisa. Uhum. E eu aproveito esse momento para fazer uma observação. Certo. Hoje a gente está vivendo um momento tão difícil que muita gente prefere discutir o que a Bíblia não diz do que o que ela diz. Para mim, isso aqui está suficiente. A última trombeta, no sentido de que Paulo falou, é uma trombeta que vai tocar para a igreja. Uhum. Um anúncio. A trombeta aqui é um anúncio. É uma boas novas. Deus está trazendo um anúncio para a igreja sobre a ressurreição. Agora, jamais pode chegar, como alguém faz, pegar essa última trombeta aqui e colocar como se fosse a última de Apocalipse, que é a sétima trombeta, que não tem nada a ver com essa trombeta. Essa daí que o senhor está falando é antes do arrebatamento, é isso? Perfeitamente. Bom, então vamos ler o que acontece na última trombeta. A última trombeta lá de Apocalipse, que está em Apocalipse 11, 15. O César, não, a última eu leio, trombeta você de Apocalipse... decide. Eu leio, você decide se essa está falando da volta de Cristo ou não. Diz assim, ó. O sétimo anjo, 11, 15, sei que você quer acompanhar. Tá. O sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo, certo. O reino do mundo se tornou do Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo, graças te damos, Senhor, Deus Todo-Poderoso, que és, que eras, porque assumiste o teu grande poder e agora passaste a reinar. Na verdade, as nações... O texto é muito grande. Tá aí, abriu-se o santuário de Deus, versículo 19, que se acha no céu e tal. Esse texto não está falando da volta de Cristo, está falando da volta de quem, então? Está falando da volta de Cristo depois para... Na última trombeta. Meu amigo, peraí, a partir do capítulo 12, acabou a história? Não. Jesus já veio, acabou a história? Não. O que tem? Bom, primeiro... O que segue? Primeiro a gente tem que entender... Não, me responde essa pergunta. Então se depois do capítulo 11, porque na sua visão essa trombeta aqui é a trombeta do arrebatamento.
Correto? Claro. Se essa trombeta do arrebatamento, teria que cessar todo o acontecimento na Terra. Você entende que o Apocalipse foi escrito em ordem cronológica? Pelo menos aqui está. Não, você aqui entende, está, sem você dúvida. entende que foi em ordem Não, cronológica? quer dizer que você quer dizer o quê? Que Quando depois o que autor do toca as Apocalipse trombetas... escreveu o Apocalipse, tinha capítulo? Ah, meu amigo, não, mas estava sequência. Depois das trombetas, não tem ainda o quê? O que tem? Me responde, você sabe. São 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. As 7 taças já foram derramadas? Cada taça, cada série de 7 trombetas, 7 selos e 7 taças, eles são apresentados no corpo do texto de uma forma só. E aí você tem que entender que ele está apresentando. O anjo errou e colocou na ordem errada? Não, você que está dizendo isso. Mas você que está dizendo. Não, Porque irmãos. depois das trombetas, Irmãos, por favor. ainda teve taça? A pergunta. Não, é só ler o texto, não tem taça. É absurdo. Meus irmãos. O texto, ele narra as 7 trombetas, ele narra os 7 selos. Aí você tem que interpretar, por exemplo, um exercício bom para você entender melhor. Quando você pega os 7 selos, as 7 taças e as 7 trombetas, o que acontece na primeira trombeta e na primeira taça é igual. O que acontece na segunda trombeta e na segunda taça é igual. De jeito nenhum. É só- de jeito então- não. então vamos lá. Isso aí teria que ser um estudo sobre esse assunto. Irmão, apenas. vamos fazer agora. Não dá Vamos fazer tempo. agora. Não. Um pouquinho. Não. É cronológico o Apocalipse, na sua visão? Qualquer teólogo diz que não. Qualquer pessoa que estudou o fundamental em teologia entende que não. Se não é cronológico, então eu pergunto aqui, pastor, se não é cronológico, o texto, estou perguntando para o senhor explicar. Esse texto que o senhor leu da trombeta, está se referindo que esta trombeta é do arrebatamento no final da grande tribulação? Bom, vamos lá. Explica para a gente tentar entender, porque se não é cronológico... É só pegar o... Pronto, é verdade. Essa pergunta, claro. É só pegar a concordância bíblica, escreva a palavra trombeta. Tá. A última vez que a palavra trombeta aparece na Bíblia, ela começa aparecendo no Êxodo. A última vez que ela aparece na Bíblia é em Apocalipse. Aí eu capítulo 11. pergunto, a referência é real ou verbal? A pergunta é real ou verbal? Só para eu entender. Porque se não é cronológico, pastor, essa questão da última trombeta, o senhor associando ao texto de Coríntios, ela poderia significar antes da grande tribulação, sim ou não? E a palavra trombeta, ela é a mesma situação de Coríntios? É real ou verbal a referência? Não é mais fácil vocês entenderem que trombeta que significa trombeta? Sim, não, Não é sim. mais fácil entender que o último significa último? Sim, querido. Então, vamos lá. A pergunta é só para Cristo- entender, é real ou verbal? Por exemplo, é real ou verbal? Por exemplo, a mesma palavra com significado diferente, se referindo a evento diferente, sim ou não? Só para entender. Para a gente entrar nesse assunto, me apresenta uma outra vertente da palavra trombeta. Aonde aparece no texto? Mas peraí, eu não estou entendendo aqui. Deixa eu dizer uma coisa aqui. A trombeta de Apocalipse é a 7ª trombeta. Capítulo 11. Tem 7 trombetas no Apocalipse, não tem só uma. Tá. A que você está citando é a 7ª trombeta do juízo de Deus. Só tem uma série de trombetas no Novo Testamento. 7 trombetas estão no Apocalipse. Mas é a trombeta do juízo de Deus. Claro. Quem toca aquela trombeta é um anjo anunciando o juízo de Deus. Depois que ele toca a 7ª trombeta, ainda vem o capítulo 15, onde começam as taças E da aí eu ira pergunto de para o Deus. senhor, são fatos diferentes? É isso que eu perguntei, pastor César. Aí São questões começa aí. diferentes? Não, lógico que são. Totalmente só diferentes. ler o Você lê texto. os selos. É só Você lê ler o o selo, texto. Não, só- você lê as trombetas, Vamos e lá. você lê a taça, não tem lógica. A trombeta de Coríntios e de Tessalonicenses está aqui, olha. Olha Tessalonicenses, ó. O mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão. Isso aqui é trombeta de vitória para a Não é igreja. juízo. Não é juízo. Como é que eu posso pegar uma trombeta de juízo lá de Apocalipse, que não é a última, é a 7ª. Então, não está mas- escrito que é a última, está escrito que é a 7ª. Mas, pastor, Então me apresenta uma depois dela. Mas eu não preciso, porque eu não estou preocupado com Então é ela. a última. A minha trombeta é essa aqui. Então é a agora eu Não, vou mas fazer. não é a Agora última de eu vou Coríntios. fazer uma visão pós. Mas, pastor, esse texto que o senhor leu está dizendo que é antes do arrebatamento, que é antes da grande tribulação? O texto está dizendo que é antes da grande tribulação, como? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu tô fazendo- Dentro da escatologia, eu vou falar aqui uma coisa que eu amo demais. Escatologia, para o pessoal que está ouvindo, é o estudo das últimas coisas, é uma matéria muito interessante dentro da teologia, que eu amo demais. Nós precisamos entender o seguinte: é um tratamento de Jesus com a igreja. Jesus edificou a igreja. Nós estamos num período da igreja. E o modelo que a gente tem que buscar é o modelo da igreja. E a igreja aparece lá no Nascimento, capítulo 2 de Atos, tal. Mas só que no capítulo 1 de Atos, que é um livro histórico, Atos, que é um livro que conta a história,
E conta a história da igreja, mas começa contando os últimos momentos de Jesus na terra. Presta atenção. É muito interessante isso. Atos dos Apóstolos, como é que começa, César? Fiz o primeiro tratado ao Teófilo acerca de que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar até o dia que foi recebido do céu, depois de ter dado mandamento pelo Espírito aos apóstolos que escolhera, aos quais se apresentou vivo com muitas infalíveis provas, sendo visto por ele por espaço de 40 dias, e falando com respeito ao reino de Deus, e estando com eles, determinou não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai que de mim ouviste, porque João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Aqueles que se reuniram perguntaram: Senhor, restaurarás tu nesse tempo o reino a Israel? Não vos pertence saber o tempo, as estações, cronos e carós, que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até o confim da terra. Até aqui, Lucas, que escreve para Teófilos, amigo de Deus, amigo dele, está contando um relato da última aparição de Jesus, das últimas coisas que Jesus falou com os discípulos. Quando Lucas está falando com os discípulos, vem o versículo 9. Quando Jesus está falando com os discípulos, vem o versículo 9, que diz assim: e quando dizia isto, e eu louvo a Deus, porque o Espírito Santo permitiu que no livro histórico tivesse uma joia escatológica, que eu considero uma das coisas mais importantes do Novo Testamento, escatologicamente falando, esse texto de Atos 9 a 11, que fala do quê? Da igreja. Nós estamos falando sobre a igreja, arrebatamento da igreja. Grande tribulação é para a igreja ou não? Então nós estamos dentro desse contexto. Diz assim: e quando dizia isto, quando Jesus estava conversando com os discípulos, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de brancos, os quais lhe disseram: varões galileus, por que vocês estão olhando para cima? Esse Jesus que dentre vós já foi recebido lá, vai voltar, e aqui tem uma pérola preciosíssima. Olha só, há de Pastor vir... Jabes, Preciso terminar aqui, só um segundo. Há de vir assim como para o céu ouvistes ir. O segredo desse versículo aqui, desse texto, é essa expressão. Jesus vai voltar assim como, tem outra versão que diz, da mesma maneira, do mesmo modo que vocês viram subir. Mas, pastor, assim, eu estou mediando, eu não posso ser parcial, né? Ou ter parcialidade. Mas aí, então, o texto que o pastor leu não defende se é antes ou depois. Porque, veja, é uma concepção de fé, como o senhor falou, assembleiano, que a grande tribulação não é para a igreja. E por conta disso se defende que o arrebatamento será antes da grande tribulação. Qual é a defesa teológica? Pastor, qual é a defesa teológica dizendo que o arrebatamento se dará durante ou depois da grande tribulação? A leitura clara do texto. Qual o texto? Qualquer texto, por exemplo, aqui, apresenta qualquer pra texto gente escatológico. entender. Vamos lá, 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 10. Diz assim, ó: virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo. Os pré-tribulacionistas dizem que Jesus voltará 2 vezes. Não. Uma secreta Para a igreja e é uma outra só. pública. Para a igreja é uma só. Pastor, só para a gente entender aqui a exposição do pastor César. Tá, o pré-tribulacionismo entende que Jesus vai voltar aqui na Terra 2 vezes. Um para buscar a igreja. Dividido em 2 partes, né? Não, são 2 vindas. Ele vem uma vez para buscar a igreja em secreto para o mundo. Tá. Desculpa. E outra vez com a igreja para o juízo final, quando vai ter o Armagedon. 2 de Pedro. A pergunta que eu faço, 2 de Pedro 3:10. 3:10. A pergunta que eu faço é, essa 2 de Pedro 3:10 é a primeira ou a segunda volta de Jesus? Diz assim, ó, Jabes: o dia vem como, do Senhor vem como ladrão, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, os elementos se desfarão abrasados, a terra e as suas obras que nela estão serão atingidas. Essa volta é a volta do arrebatamento ou é a segunda? O que você acha? Para mim só tem uma. Para mim só tem uma. Só tem uma volta de Jesus na Bíblia. É como você divide em 2, eu quero perguntar. Esse aqui, quando ele volta, que o céu, os elementos se ardendo se desfarão, a terra vai sofrer. Isso aqui é o arrebatamento ou é a volta gloriosa? Deixa eu explicar uma coisa para você. Não, responde a pergunta. Eu não sei o que você quer que eu fale. Eu quero que você fale o que você entende, que versículo 10 diz assim, ó: o dia do Senhor vem como ladrão, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, os elementos se desfarão abrasados.
também a terra e as obras que nela há serão atingidas, visto que todas essas coisas Você vão de ser mesmo assim, respondeu desfeitas essa... e tal. Tá, ó. Olha o Eu contexto. creio que Jesus volta uma vez só. Tá. Você César. que acredita que Jesus volta uma vez para a igreja em secreto e outra vez para o mundo, Tá. não tô- essa aqui é a primeira ou a segunda etapa? Na primeira... quando Jesus vier buscar a igreja... Você não vai responder o texto, né? Vou Então- responder. Então vai. Quando Jesus vier buscar a igreja, na visão nossa, pré-tribulação, que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Jesus vai vir buscar a igreja da mesma maneira de Atos 1, que eu estava lendo e ia explicar. Que foi o quê? Um acontecimento para a igreja. Quem foi que viu Jesus subir? E com isso eu acho que você está respondendo a minha pergunta de Pedro. Tô respondendo. Sabe por quê? Porque aí está dizendo que acontecerão coisas que não vai acontecer no arrebatamento da igreja. Então esse momento aqui é a segunda vinda. Se tá aí que tem coisas que não vai acontecer no arrebatamento, é a segunda vinda. E o que você faz com o versículo 11 e 12? Ah, Dizendo vendo, o seguinte, ó, visto que todas essas coisas vão ser assim desfeitas, deveis ser tais como aqueles que vivem em santo procedimento e piedade, Sim. esperando e apressando a Ó, vinda deixa eu te desse dizer. dia. Segue Quer dizer, o se versículo. essa aqui, Segue o versículo vou 12. até onde você quiser. Pastor, a vinda do dia de quê? Deus. Dia de Deus. Do dia de Deus. Por dia de causa Deus do é dia de qual... juízo. Então, é o que eu tô Dia perguntando. de Deus é dia do juízo. Isso É o aí que está eu se referindo lá no fim Pastor já. César e Se é pastor lá no fim, Jabes. por que a igreja está aqui esperando? Pastor César... Não, meu amigo. Está Pastor- falando um alerta para que você fique cuidado. Pastor César e pastor Jabes, é o seguinte, eu tenho que ir para o intervalo agora e pastor Jabes volta respondendo o contexto. Então, deixa eu só fazer a pergunta. Se esse aqui Sim, é o contexto. o céu sendo desfeito, os elementos ardendo, é a segunda volta, Sim. que eu também, eu só creio em uma volta, né? Se essa aqui é a segunda volta, por que os salvos estão aqui no meio, tendo que ter um santo procedimento, vigiando O e senhor- tal, se ele já tinha arrebatado a igreja antes? Deixa eu fazer o intervalo. Vamos Viu, lá. para pastor Jabes, o que ele quer saber é sobre o contexto, viu, pastor Jabes? Ele quer saber sobre o contexto desse Contexto, texto. deixa comigo. Já tive eu e esse senhor aqui, já tivemos um debate desse texto aqui no ar. Mas vamos para o intervalo e voltamos. Mas aí, pastor Jabes Alencar, e o texto de Pedro, que o irmão citou aqui, 2 Pedro 3, 10 e 11. O texto se explica. Eu quero voltar em Atos 1, porque Certo. você me cortou Mas- quando eu estava mas falando. ele quer que você Eu vou explique. depois voltar lá. Tá bom. Mas eu estava falando sobre Atos primeiro, que eu acho que todo mundo deixa de lado esse texto, e esse texto é uma pérola escatológica dentro de Atos. Que Jesus vai voltar antes da grande tribulação. Jesus vai voltar da mesma maneira que ele subiu. Mas antes da grande tribulação. Um minutinho. Lógico que antes da grande tribulação. Da mesma maneira, Jesus está conversando com os discípulos, de repente ele desaparece, uma nuvem o oculta. Os anjos aparecem e dizem assim, ó, ele vai voltar da mesma maneira. A gente faz algumas perguntas. Quem subiu? Foi Jesus. Quem é que vai voltar? Jesus. Quando? Quem viu Jesus subir? Os discípulos. Só a igreja. Ou foi o mundo inteiro viu? Os discípulos. Só os discípulos. Então quem vai ver Jesus voltar? Só a igreja. Quando? Antes da grande tribulação. Não, está escrito. Tá, peraí. Terceiro. Jesus subiu inesperadamente. Certo. E aqui tem a resposta do que você está perguntando. Jesus subiu repentina, inesperadamente e rapidamente, como diz a palavra de Deus. É como vem o ladrão, que você não está esperando, ele chega, ou ele telefona para sua casa e diz, eu vou chegar aí amanhã. Qual é o grande problema do pós-tribulacionismo? E aqui é muito forte isso. Primeiro, o pós-tribulacionismo não está esperando Cristo, está esperando o anticristo. Eu não estou esperando o anticristo. Segundo, o pós-tribulacionismo, Jesus não pode voltar hoje. César, Jesus pode voltar hoje? Não. Pode voltar a semana que vem? Semana que vem eu não sei, mas... Mês que vem? Não, O ano que vem? não. Pela lógica, pelo pós-tribulacionismo, ele só pode voltar no mínimo daqui a quantos anos? Ele pode voltar conforme Tessalonicenses 2 Sim. diz que ele se manifestará depois do anticristo. Então, daqui 7 anos. Se o anticristo não se manifestou ainda... É que 7 anos é um Não, mito não, do ok. pré-tribulacionismo. Não, Não, mas- tem essa história de 7 anos. tudo ali. bem. Então, depois do anticristo. Depois o do anticristo... anticristo. Tá tudo bem isso que ele falou, Não, pastor? não, eu vou deixar que o ouvinte está tomando decisão lá. Eu vou Senhor, responder isso é essa só- pergunta com isso é texto. muito pesado. Não, Isso responda é muito pelo bem texto isso. bíblico. Não, Então, tá vamos lá. tudo mal. Agora, deixa eu te dizer uma Vamos- coisa. vamos embora pro texto, já. Jesus não vai voltar. Nós estamos esperando o anticristo, hein, gente? Não é Cristo. Porque quem crê que a igreja vai passar pela grande tribulação, não pode dizer que Jesus vai voltar hoje. Eu acho que isso é um maior crime. Isso é um crime alguém dizer um negócio desse. Porque a gente sempre vive a expectativa. Jesus pode voltar a qualquer momento. Não Bom, cante mais que o rei a está minha voltando. resposta a isso é o Onde seguinte, está o povo ó. barulhento? A minha resposta é o seguinte, ó. Maranata, Posso que a falar, igreja Jabes? de Apocalipse... Só terminar aqui. A igreja de Apocalipse,
Apocalipse termina, a igreja, a noiva e o Espírito dizendo, vem. Vem, Jesus, nós estamos te esperando, está pronto. Pastor Jabes. Então é Vamos muito lá. sério. É o Pastor seguinte, Jabes, ó. vamos ouvir agora. Deixa eu só fazer uma colocação aqui, irmãos. Eu nunca posso falar. Não, você vai falar agora. É importante, a gente, na minha opinião, eu acho que o ouvinte quer saber também, você colocar o texto e dizer, esse texto aqui é antes da grande tribulação. Esse texto aqui é depois da grande tribulação. Porque que ele vem, os dois acreditam que ele vem. Então vamos lá. Não, e eu subo e ele vai ficar aqui. Vamos lá. A resposta do Jabes está na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses 2. Ele faz duas colocações aí, eu vou responder as duas, cada qual com o seu próprio texto. Capítulo 2 diz assim, ó, irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, Sim. nós vos exortamos que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, palavra, epístola, como se procedesse de nós, supondo que o dia do Senhor já tenha chegado. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, que se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus. Tá aí a sua resposta. A volta de Cristo não vai acontecer, irmão Jabes, sem que antes se manifeste o anticristo. Eu sei que é bonitinho falar, eu espero Segue Cristo lendo e até o você, 6 ou 7. e você o anticristo. Segue lendo o texto. Só um Você pouco, não pode- pastor. O qual se, Peraí, o qual se levanta contra tudo que se... Lá embaixo está objeto dizendo de quando é que culto. ele vai se manifestar. Espera só um Pode pouquinho, ler? pastor Jabes. Pode ler. Só um É pouquinho. que eu não tenho voz, né? Quando ele começa a falar, eu espero. Pastor, Desculpa, pode só, falar. só um minutinho, só perguntar aqui para o senhor. Essa palavra apostasia aqui, existe uma outra interpretação, eu quero sua opinião. Que a palavra apostasia, nesse sentido, não tem sentido pejorativo. Tem sentido de sair de. E pré-tribulacionistas usam esse texto para dizer que antes da manifestação do anticristo haverá essa apostasia. A igreja vai ser retirada. Você concorda? Não. E por que Ninguém não? concorda com isso. Nenhum teólogo sério concorda com isso. Isso é uma... Porque esse texto é um problema para o pré-tribulacionismo. Entendeu? Então, pessoal, ao invés... Gente, vamos deixar os ismos de lado e vamos pro texto. Por exemplo, o Jabes falou agora assim... Concordo com você. Jesus César, Cristo... a Deixa eu Bíblia- responder a sua terminar, pergunta. pastor Você me Jabes. fez duas perguntas, eu vou responder as duas. Só fazer uma observação aqui. Eu quero reforçar o que você acabou de falar. Tem muita gente que inventa muita coisa. Mas, pastor Jabes, e ele tal. precisa terminar E a linha de Bíblia raciocínio tem que dele. interpretar a própria Bíblia. Então, Mas, vamos ó, lá. deixa ele Regra terminar a linha de fundamental Ele da diz o raciocínio. hermenêutica. seguinte, ó, você, para o pré-tribulacionismo, você, por pós, não sei o que lá, você não espera Jesus, a Bíblia diz que Jesus vem como ladrão. Beleza, vamos ver como é que Jesus vem como ladrão? É o seguinte, capítulo 5, 1 Tessalonicenses 5. volta. Você estava no Pastor no Jabes, É que Tessalonicenses você 2. faz duas questões, Não, eu vou não. responder as duas. Não, eu quero que Então, você responda a do Pastor, Tessalonicenses olha, 2. só um minutinho, não, para um não. pouquinho, eu estou dirigindo o debate. Deixa eu dizer, o senhor fez umas colocações e o pastor César, você não deixou o pastor César responder. Deixa ele responder e o senhor fala. Não, mas é que senão a gente chega já ao final tá do indo- debate. Ô, Roberto, ele já está indo para outro texto. Eu Não, gostaria que ele pastor. continuasse. 2 Tessalonicenses Pastor. capítulo 2. você quer que eu chegue no versículo Pastor, 7? Perfeito. Tá ok. Tá bom, Você quer então- que eu chegue então no deixa ele versículo chegar. 7? Então, E no versículo mas 7 leia, diz que leia. o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente Ah. que seja afastado Ah. aquele que o detém. Agora deixa ele responder, pastor. O que significa isso? Porque Então quem pastor, traduziu a Bíblia errou. pastor, Está porque- escrito tirado. pastor Jabes, só um minutinho. Espera um pouquinho só. O senhor fez algumas colocações e como eu estou mediando o debate, eu não posso, eu tenho que ser imparcial. posso continuar a minha Ele tem resposta que, ou não? o pastor César tem que terminar, Então, vamos lá. a gente tem... aí o Na senhor fala. primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses 5, fala sobre esse negócio de Jesus vir como surpresa, né? Vamos descobrir como é que faz isso no texto bíblico. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados da precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão na noite. O dia do Senhor vem como ladrão na noite. Quando andarem dizendo paz, segurança, sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto, aquela que está para dar à luz. E de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que o dia do Senhor, ou para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa. Sim. Então pronto, está a resposta. O Senhor vem como ladrão não é para os salvos, é para os ímpios. Nós já estaremos aguardando Jesus. No capítulo 2, fala que essa volta de Jesus é após a revelação do E no anticristo. versículo 7 diz que o que detém a revelação do anticristo, Não, que ainda tem revelação, não. o que, sim, senhor, Então lê, o que lê. tem, tá Então- aqui escrito, 2 Tessalonicenses, e vós sabeis o que o detém. Não, o que detém o anticristo, não a revelação e tal, não é nada Ué, disso. a revelação e o anticristo não é a mesma coisa? Para você é?
Ué, o Se anticristo. pra você revelação e anticristo é a mesma coisa, então tudo Ô bem. César, Pra mim, aparição, revelação, a pessoa vir, é a mesma coisa. Ó, Então, está segue o escrito texto. aqui, explicitamente no texto. E vós agora sabeis que o detém. Sabe qual é o grande problema? Deixa eu continuar e depois eu falo um comentário aqui. Para que a seu próprio tempo seja manifestado. Ou seja, Paulo está escrevendo Tessalonicenses por quê? Porque estava um pessoal, inclusive escrevendo, usando o nome dele, você sabe disso, dizendo que Jesus já tinha vindo. Está lá no versículo, no número 2, que não vos vais facilmente no vosso entendimento, nem vos perturbeis, que é por epístola, que é por palavra, que é por epístola, como de nós, se o dia de Cristo já estivesse perto. Então, Paulo está esclarecendo os crentes de Tessalônica, que ele fundou a igreja lá em Atos 17, esses que têm impactado o mundo chegar aqui. Paulo está esclarecendo esses irmãos, dizendo o seguinte: gente, fica tranquilo, não é ainda a vinda de Jesus. Jesus não está arrebatando a igreja ainda. Por quê? Porque só vai arrebatar depois que o que detém o anticristo, que está aqui no versículo 6 e 7, para que a seu próprio tempo seja. Porque já o ministério da injustiça opera somente a um. Um aqui é pessoa. Ah, é? Lógico. Somente a um aqui E é quem pessoa. é essa pessoa? O Espírito Santo. Quem é que pode deter o anticristo? Sou eu ou você? Então esse que detém, o que vai acontecer com ele? Ele vai ser tirado? Na manifestação que ele tem Não, hoje. esse que tem, que se é o Espírito Santo, ele vai ser tirado? Eu estou respondendo. Na manifestação, na atuação que o Espírito Santo tem hoje, que ele veio lá em Atos capítulo 2, como poder para a pregação da palavra, ele vai parar com esse ministério do Espírito Santo. Aí não está dizendo isso, está dizendo Tá que vai ser dizendo- tirado. Não, está dizendo que vai ser tirado. Lê o texto. Mas é porque Jesus, quando falou que o Espírito Santo viria, ele falou que ficará convosco para sempre. Então, quando Então o não é Espírito para sempre. É, para Vai- sempre. Então, mas se é para sempre, como vai ser tirado? Ele vai junto com a igreja, meu filho. Irmão, Cadê aí? Aqui o está texto? escrito. Ué, tá falando para a Mas, igreja. Jabes, você quer que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade e é onipresente? Ah, peraí, então Jesus está aqui pessoalmente também? Jesus não foi embora? Ele é a terceira pessoa da Trindade. Ele está aqui sim, ele é a segunda pessoalmente. pessoa da Trindade. Claro que ele está aqui pessoalmente. Quer dizer que eu não vi ele na rua? Então, aí você... É o aí tem ministério aí- de Deus não. do Pai no Antigo Testamento. Não, O Jabes. ministério de Jesus durante os 33 anos. E o ministério de... Jesus Cristo disse assim, ó, onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, Espiritualmente ele aí tá, mas estou fisicamente eu não. Mas fisicamente no meio não. deles. Opa! Não, Pastor, fisicamente... Mas é o Peraí, mistério. você agora mesmo você disse pessoalmente, agora você está dizendo fisicamente. Então escolhe Pessoalmente, o termo que fisicamente você é a quer. mesma... Não que é, você... irmãos, Não é, não. um minutinho só. Você não. concorda que a Trindade tem uma Pastor, atuação? peraí, Só um minutinho. Barão. Você concorda que a Trindade tem uma atuação? Não, peraí, No pastor. Antigo Testamento é o O Pai. Cruvinel é o mediador Ó, da pera- palavra. Espera um pouquinho. Pastor César, argumento, não, porque o texto de Isaías 59, Deus é onipresente. E diz que mostra a possibilidade, no contexto, de estar longe. A questão de tirado aí, na minha visão. Peraí. O que tem a ver com Isaías 59? O estar longe lá é que ó, o Sim, pecado das pastor, pessoas mas, afastam sim, pastor, a boa vontade de não, Deus de estar pastor, com eu eles. estou falando. Ô César, Peraí, o versículo significa 8 ele diz deixou assim. de ser Gente, eu não presente. O tô- versículo 8 diz assim. Peraí, O Cruvinel tem a Então palavra. será revelado. Peraí, pastor Jabes, que eu tenho que ler dos ouvintes aqui, a opinião. Mas eu só estou fazendo uma Mas colocação. o debate já tá terminando, Que dizer eu essa vou questão? falar. Que dizer, por exemplo, que ele foi tirado, é onipresente, no meu ponto de vista, é a questão do termo dentro do enunciado, do mesmo jeito que o Deus onipresente é citado em Isaías 59. Na minha visão. A questão é saber quem é. E dentro disso, viu, César? Ó, peraí, Muita calma, pastor. Só dizer uma coisa. Peraí, Só dizer uma coisa. pastor, calma. pera um pouquinho. Aí pastor. você quer... Esquece aí. Você destrói o ministério da Trindade na história da humanidade. Mas quem está Porque fazendo no isso é Antigo- você, já. Não, eu não. Porque eu estou falando É aqui você que está dizendo que o Espírito Santo não vai estar em algum lugar. Não estou dizendo Para isso. mim, Eu o tô dizendo... Espírito Santo é Deus e é é Deus, onipresente. só que o ministério do Espírito Santo hoje com a igreja, que ele veio em Atos 2, ele veio em Atos 2, mas ele não já estava aqui na Terra, ele não era a Trindade? Claro. Irmãos, Então pronto. Irmãos- Então ele vai ser tirado no sentido do ministério de Atos 2. Ele vai ser tirado com a igreja. E o porque que ele veio- você faz com o versículo 2 e 3 do texto? Que diz que Jesus Cristo vai se revelar e vai buscar a e o que igreja. que você faz com o versículo somente- 7, que diz que só vai ser revelado depois? Aí porque a tá gente vai aqui. fazer igual criança. Eu falo depois que você falar, porque eu perguntei primeiro. Mas o versículo 7 é depois do 2, meu amigo. Paulo fala Então uma coisa responde geral. o 2 primeiro. Paulo fala uma coisa geral lá em cima e explica no 7. Então Sabe por que responde que eu o dois. não sou? Responde Sabe o por que dois. que eu não creio que a igreja passará pela grande tribulação?
E eu acho que é uma das coisas principais, não só porque eu não posso saber o dia da hora da vinda de Jesus, não só porque eu posso marcar que ele vem daqui a 7 anos e cai por terra o dia e a hora, ninguém sabe. Eu já falei que 7 anos é um mito que vocês estão arrumando aí. Mas é um tempo. Ué. Você disse Bom, que vai ser depois daqui. Acha 7 anos Mas no o Novo Testamento aí. Não, é Irmãos, Daniel 9, você sabe disso. Se fosse na minha academia, Deixa eu só terminar, eu diria IE, aí todo mundo tem que ficar quieto. Terminar aqui, Mas, só a última coisa. mas olha a Sabe hora, qual pastor. é a coisa absurda? O que tem? Calma, porque eu... Olha a hora, olha calma, a hora. porque é o seguinte, eu tenho que dar tempo para vocês fazerem as considerações finais. Não, mas deixa eu só fazer Mas aqui. aí, mas irmão... Ó, o Cruvinel... Debater com o Jobs não é fácil, que ele não pode falar. Meu irmão, César, Pode falar, fica à vontade. A outra coisa que me deixa doente com esse negócio de Jesus vai vir depois da grande tribulação, que eu acho que é um negócio absurdo, que fere. Sabe o que é? Quando diz assim, não, mas a igreja precisa passar pela tribulação, porque os crentes primitivos passaram. Quer dizer que então eu vou pagar o preço pela minha salvação? Jesus morreu para quê? Eu entendo a sua lógica, só que a nossa lógica não é o bastante. É a Bíblia que diz. E é a Bíblia que eu estou falando. Então vamos lá. A Bíblia diz que Deus não nos Vou poder ensinou falar para já? ira. Vai. Vou poder falar? Então ouve. A Bíblia diz que a ressurreição dos mortos, Pastor, já que nós sabemos que considera. acontece... Vamos passar do horário. Vê aí com o pessoal. Dá Podemos pra passar uns passar? 20 minutos. Sério? É só o pessoal der ok. Então aí, a gente passa. pergunta lá para mim, por favor. Então, mas eu até agora não consegui falar. Então vamos lá. Então eu entendo a sua lógica, eu também já pensei assim, só que a nossa lógica não é o bastante. Nós temos textos bíblicos e eles é que são maioria, eles que dão o tom. A Bíblia diz que a ressurreição dos mortos já vai acontecer no último dia. E Jesus Cristo falou isso muitas vezes. Por exemplo, esse é o meu corpo, quem come e bebe no meu sangue, tem parte comigo e eu ressuscitarei na ressurreição do último dia. Tá. A Marta diz, eu sei que meu irmão vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Eu já sei que para você a última trombeta não é a última trombeta. Claro. E para você também, o último dia também não é o último dia? Só um minutinho, nós temos só 8 minutos. Quantos minutos? 7 minutos, viu, irmãos? Não Não conseguimos vai passar? passar. Que pena. Não. Tá bom. Não, eu tô triste aqui, porque eu queria muito ouvir falar sobre a tal das 70 semanas de Daniel, Apocalipse 19. Então, mas a gente não consegue evoluir um assunto até agora. Então, Jabes, para você, a última trombeta não é a última, eu já entendi. O último dia também não é o último? Qual o último dia? A ressurreição dos mortos. A Bíblia diz que a ressurreição acontecerá no último dia. Tá. Na minha opinião, quando Jesus Cristo voltar, na minha leitura bíblica, quando Jesus Cristo voltar, o sol escurecerá. A lua não dará a sua luz. Quer dizer, que a contagem de tempo termina. Quando Cristo voltar para a É igreja... o último dia. Pra igreja? Só tem uma volta de Cristo. Não, para a igreja é uma, então, mas para o mundo ele vem depois então, com a a igreja. Bíblia diz, a minha pergunta é simples. A ressurreição dos mortos é no último dia. Certo, João capítulo 6. certo. Se a ressurreição é no último dia, como que você explica ter 7 anos depois da volta de Cristo? Eu acho que você está confundindo as coisas. A Bíblia diz que Jesus foi feito a primícia dos que dormem. Jesus já ressuscitou? Claro. Gente, uma pergunta, outra pergunta. Para responder uma pergunta, fica em oração, Curvino. Não, mas é que a questão é bem teológica. Tirou minha lógica aqui. Eu gostei dessa. Vai orar. Você nem respondeu. O César nem respondeu ainda a questão de sofrer na grande tribulação, que os pós-tribulacionistas defendem, que não, os irmãos têm que sofrer, porque a igreja primitiva sofreu. Você quer um sofrimento maior do que... Vamos responder essa com o texto. Agora, Apocalipse capítulo 13 diz assim, ó, eu vou responder essa questão do sofrimento aqui, dos César. Agora, nesse momento, você sabe disso. Na Coreia do Norte, na Arábia Saudita, no mundo inteiro. A pessoa que mais sofre hoje São os cristãos. Tá bom. Quer dizer, então o ladrão da cruz não podia ser salvo porque não sofreu. Vamos lá. Então, o carcereiro de Filipe, Em o que é primeiro necessário lugar- fazer para me em salvar? primeiro Você lugar- tem que passar por uma grande Em tribulação primeiro para depois ser lugar, salvo. eu não Isso estou é um absurdo. defendendo, você não ouviu da minha boca, eu não estou defendendo que o sofrimento do cristão salva. Tá? Em primeiro lugar. Pós-tribulacionista não se defende. Ok. Mas é o que ele está falando. Ok. Segunda questão. Mas que vai passar o pela grande sofrimento tribulação. dos justos está profetizado na Bíblia. Em Apocalipse 13, diz assim, ó. Foi-lhe dado também, falando do dragão, que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-lhes ainda autoridade sobre cada tribo, língua, povo e nação, e adorarão que habita na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida. A Bíblia diz que o dragão vai fazer guerra contra os santos. Os Tá irmãos lá na que Bíblia. estiverem aqui. Vai ter uma repescagem?
Ué, se você ficasse aqui e não subisse para o céu no arrebatamento, Bom, você não ia tentar ficar firme depois Mas pra a ser Bíblia ia salvo? me chamar de santo? Irmãos, Lógico, acabou. qualquer crente é chamado de santo na Bíblia. Acabou. Então você Paulo chama todo mundo de santo em Coríntios, acabou, em Filipenses, acabou. Querido, Tessalonicenses, aos santos. Todo crente é chamado de santo. Irmãos pastores, por favor, obrigado. Cada irmão tem 1 minuto cravado, considerações finais, por favor. Nós não temos mais tempo. Eu de fato, eu gostaria muito de ouvir, porque o que me empolga é a questão teológica. A gente fica fora do ar ali. Entendeu? Por exemplo, Apocalipse 19:7, isso que eu quero saber, Daniel 9. Mas, pastor, só tem 1 minuto. 1 minuto, pastor Jabes Alencar. Tempo. Deixa ele primeiro, depois eu vou. Porque eu Tá tô bom, então, 1 procurando aqui. minuto, pastor César Cavalcante. Vamos lá. Primeira coisa, né? Algumas questões que a gente tem que falar sobre isso. Jesus nunca disse que a sua volta seria secreta. Jesus Cristo nunca disse. E nunca disse que seria. E sempre disse que todo olho verá. Sempre diz. Mateus 24:30, Apocalipse 1:7, enfim. A Bíblia diz que a volta de Cristo e o arrebatamento da igreja só aconteceria após a revelação do anticristo. 2 Tessalonicenses 2. Não existe um texto na Bíblia que divide a volta de Jesus em 2 eventos. Isso é uma invenção humana. Tá? Não existe esse texto. Pode apresentar, pode caçar em que não tem. A volta de Jesus em 2 etapas. Quarto, Jesus Cristo disse que a sua volta seria após a grande tribulação, Mateus 24:29. E logo depois da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, e aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e juntará os seus escolhidos. Quinto, Jesus disse que o arrebatamento seria... Sexto, na última taça, o cálice da ira, as montanhas seriam aplainadas para a chegada do Messias. Sétimo, o 5º selo mostra salvos que foram mortos durante a grande tribulação como santos, por defenderem a mensagem de Jesus. 8. Jesus permitiu o dragão lutar contra os santos e vencer. Apocalipse 13 e Daniel capítulo 7. Quem quiser mais saber sobre isso, pastor. Quem quiser saber mais sobre isso, lê a Bíblia. Tá bom. Eu creio. Só perdoa aqui. Eu creio que a igreja não passará pela grande tribulação. E creio que nós devemos amar a vinda de Jesus, como disse o apóstolo Paulo quando se despede, dizendo: com certeza. Desde agora a coroa da justiça me está preparada e vai dar também a quem ama a vinda de Jesus. Com então certeza. isso é um assunto muito palpitante. A Bíblia termina quando a igreja e o Espírito dizem, né, vem, Espírito, e a noiva dizem, vem, Jesus vem. Agora, sem dúvida alguma, Jesus nunca falou que voltaria depois do arrebatamento da igreja. É um crime a gente não pegar e não entender que há um tratamento especial de Deus com a igreja. Nós estamos no período da igreja. Jesus não vai voltar 2 vezes. 20 segundos. Não, pera um pouquinho. Olha lá. Ele passou. Jesus vai voltar uma vez só para arrebatar a igreja nos ares. Nós vamos encontrar o Senhor nos ares. Quando ele vem com a igreja, em Zacarias 14, ele pisa os pés no Monte das Oliveiras. Aí é a vinda de Jesus com a igreja. O arrebatamento não é que Jesus vem 2 vezes na terra. Não é verdade. Você sabe disso. Jesus vem uma vez nos ares e arrebata, como aconteceu em Atos capítulo 1. Muito obrigado pela sua participação.